Olá, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o pastor Oliveira, pastor aqui da Assembleia de Deus, Ministério Osana, aqui em Fortaleza, Ceará, onde nós servimos a Deus como co-pastor aqui com o nosso querido pastor Jânio Lemos. Glória a Deus. Eu gostaria de saber de onde você está nos assistindo. Se você é de Fortaleza, vem fazer-nos uma visita. Estamos aqui no bairro da Bela Vista. Você será muito bem-vindo. Pode comparecer aqui, será um prazer tê-los aqui conosco em nome de Jesus. Se você é de outro estado, em nome de Jesus, nos diga de onde você é, para que também possamos te cumprimentar e aí, contudo, orar por você que está em Fortaleza e você que está fora de Fortaleza. Amém? Meus amados irmãos, nesta feita nós estaremos fazendo o uso da lição da revista da Escola Bíblica do quarto trimestre do ano de 2024, lições bíblicas, lições dos adultos, que está extraordinária. Você sabe que ela está maravilhosa, não sabe? Com o tema, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Fiel é o que prometeu. Você crê que Deus pode cumprir as promessas na sua vida? Pois fiel é o que prometeu, meu irmão. Ele é fiel para cumprir as promessas dele na sua vida e na vida dos seus alunos. Seja bem-vindo, professor, seja bem-vindo, aluno, seja bem-vindo, pregador. Se vocês querem aprender, vamos conosco, porque aqui tem muito mais para te capacitar e te ajudar, amém? Vamos conosco em nome de Jesus, porque Deus tem uma grande obra para fazer em nome de Jesus, amém? Vamos de lição de número 2, do dia 13 de outubro de 2024, com o tema, as promessas de Deus para Israel. Olha que coisa maravilhosa, as promessas de Deus para Israel. Glória a Deus. Deus tem promessa para com Israel, a gente sabe disso, né? Todo crente em Cristo Jesus, em boa consciência, em bom conhecimento da palavra, sabe que Deus tem promessas a serem ainda feitas para com Israel, e nós vamos orar para que Deus cumpra essas promessas maravilhosas, amém? Eu peço a você que é professor de escola bíblica, que assistindo aqui, aprendendo conosco, em nome de Jesus, se você gostou deste canal, se inscreve em nosso canal, ativa os sininhos das notificações, ok? Comenta, compartilha, fica conosco, porque Deus tem uma grande obra, tá bom? Assim você nos ajuda a criar mais conteúdos relevantes, que possam trazer mais conhecimento para aqueles que precisam e necessitam do conhecimento da palavra de Deus, ajudá-los na escola bíblica dominical, tá bom? Porque aqui nós temos conteúdo para a pregação do Evangelho em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. O canal é novo, mas ainda teremos muita coisa para fazer para a glória de Deus. Então se inscreve em nosso canal, participa, comenta, compartilha, manda para os amigos, diz: olha, achei um canal da hora, um canal da bênção. Vem conosco, a gente quer aprender em nome de Jesus, tá bom? Vamos juntos aprender da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos de lição? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. O tema da nossa lição é as promessas de Deus para com Israel. O textuário vai falar em Gênesis capítulo 12, verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive você também. Quando Deus profere isso, está falando de nós que somos igreja do Senhor, somos benditos na bênção de Abraão. Glória a Deus por isso. Seja abençoado, você é uma bênção. Diga isso para os seus alunos, que eles são uma bênção em Cristo Jesus. Enquanto os outros amaldiçoam eles, você declara: eles são bênção, não são maldições. Eles são bênção de Deus. Ensina eles a declararem que eles são bênção do Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, aleluia. Verdade prática, está escrito ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Glória. O textuário vai de Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, ok? E ele vai fazer uma abordagem também no Novo Testamento e no livro de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Glória a Deus. Esse texto vai fazer uma abordagem exatamente sobre a questão da promessa de Deus para com Israel. Veja bem, Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, Abrão, sai-te
da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 9 do livro de Paulo aos Romanos, do verso 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Paulo demonstrando aqui o seu descontentamento, porque Israel ainda não havia recebido, reconhecido Jesus como seu Messias, seu Salvador. Esse período vai chegar, está lá em Apocalipse, você sabe bem, que vai chegar em nome de Jesus, tá bom? Vamos de introdução. Glória a Deus. E vale ressaltar também aqui na introdução algo importantíssimo. Por que eu bato nisso? Por que eu falo isso? Na aula passada a gente disse isso e repete aqui nesta aula, na aula 2, de que a introdução que é, você vai ler a revista, vai fazer um resumo, um super resumo, um resumo top de tudo que você entendeu, compreendeu, tá entendendo? De tudo aquilo que você viu, faz um resumão bem resumido e apresenta na introdução. A introdução, para você entender melhor, a introdução ela é uma entrada. Tu já foste assim no restaurante e quando chegou lá disse, não, vamos pedir aqui um aperitivo, vamos pedir aqui uma entrada para depois pedir a janta? Pois é, o aperitivo, a entrada antes do prato principal é a introdução. Só que a introdução ela tem que carregar informações preciosas para poder prender a atenção daqueles que vão ouvir, para eles entenderem a importância da lição. A introdução serve para isso, para fazer com que os alunos compreendam a importância que terá a lição que estará sendo ministrada. Então, capriche na introdução, que eu tenho certeza que os alunos vão fixar, vão compreender e vão com certeza ali absorver todo o seu conteúdo, toda a sua apresentação de aula, tá bom? Glória a Deus. E nesse conteúdo é muito importante, lê a introdução com calma e faz esse resumão que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus, tá bom? Vamos no primeiro ponto, diz assim, o primeiro ponto ele vai se dividir em quatro partes, ok? O tema do primeiro ponto diz Israel, promessa da criação de uma grande nação. E ele vai dividir este tema exatamente do versículo 3 do livro de Gênesis, capítulo 12, onde está o texto áureo. Ele vai dividir esse versículo em quatro partes, trazendo uma abordagem para que os alunos possam entender, compreender melhor sobre a criação de uma grande nação. Presta atenção, ele vai fazer uma abordagem dentro desse tema, a criação de uma grande nação, como se deu, ok? Como se deu a criação de uma grande nação maravilhosa, que é a nação de Israel, tá bom? Uma coisa importante aqui para você que é professor, que você precisa fazer, é despertar o amor dos seus alunos para com Israel. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus ama aquele que ama o seu povo. Está entendendo? Deus ama. E nós sabemos que quem é crente em Cristo Jesus deve amar Israel, porque é o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor. E é um povo de uma cultura forte, maravilhosa. Uma coisa que a gente precisa entender é isso, que o crente precisa ter este amor maravilhoso para com Israel. Então, desperte este amor dos seus alunos para com Israel, que eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes obras, amém?
Vamos lá, o primeiro subponto traz o tema: infartiei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Nesse primeiro subponto aqui, quando você fizer a leitura e for fazer a abordagem, perceba que o escritor, a revista, ele ressaltou a idade de Abraão. Ele ressaltou aqui, ó, presta atenção, ele ressaltou a promessa que Deus havia feito a Abraão, ressaltou a idade de Abraão, ressaltou a condição física, fisiológica da Sara, porque ela, além de avançada em idade, eles dois avançados em idade, ela ainda era estéril. Bebê água aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, ela ainda era estéril. E isso vai fazer com que haja dificuldade para o cumprimento da promessa. Mas essa dificuldade só vai estar aonde? Aqui. Porque para Deus não tem dificuldade para cumprimento da promessa. Recebe essa. Está entendendo? Para Deus não existe dificuldade. E outra coisa, tente ressaltar que quando Deus fez a promessa, existia uma impossibilidade. Existe uma impossibilidade, uma incapacidade deles mesmos. Não existia capacidade para gerar filho. Em Abraão não existia. Existia capacidade de Sara gerar filhos? Não existia capacidade. Existia o que? Incapacidade, impossibilidade. E Deus trabalha exatamente com isso. Mostra aos seus alunos que Deus trabalha com a incapacidade e trabalha com a impossibilidade daquele que ele faz promessas. Se Deus fez promessas, evidentemente que ele faz no campo da impossibilidade, da incapacidade. Só para quê? Para mostrar que ele é Deus da tua vida, para mostrar que ele é fiel, para mostrar que ele é Deus que faz, que é Deus Todo-Poderoso, para criar com isso um relacionamento e nós entendermos o seu poderio, sua grandiosidade e podemos criar um relacionamento mais profundo com ele. Ora, meus irmãos, entenda uma coisa, professor, repasse para os seus alunos estas verdades que eu estou lhe dizendo. Diga para eles que como é que eles vão saber conhecer o Deus que cura, Jeová Rafá, se eles não estiverem doentes, se Deus prometeu cura. Você está entendendo? Está entendendo que se não houver deserto, escassez, como é que eles vão conhecer o Deus Jeová Jireh, o Deus da providência? Eles precisam ter um relacionamento, precisam conhecer o Deus a quem eles servem e precisam compreender, entender que Ele é um Deus ativo, verdadeiro, real, que está em ação contínua. Ele não é um Deus estagnado, não é um Deus de barro, um Deus de gesso, um Deus de ouro, um Deus de madeira. Não, Ele é um Deus vivo. Deixa isso claro, que Deus, quando fez a promessa, fez no campo da impossibilidade e realizou o impossível na vida de Abraão e de Sara. Então Deus vai fazer na vida dos seus alunos também, na sua vida, professor, e na minha vida também, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Deixa isso claro, tá bom? Segundo subponto vai falar sobre a abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Veja bem, vem comigo. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma ação teria dúvida de que Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra, e Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, e o povo de Israel. A história hebreia comprova que a patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Oh, glória a Deus! Veja bem, aqui você vai ressaltar, é preciso até ler, eu lhe faço até esse pedido, que quando você for fazer esse comentário, trazer esta aula para os seus alunos,
você previamente, terminando esta aula, terminando esse vídeo, você faça uma leitura do livro de Gênesis, em especial capítulo de número 12. Faça uma leitura do capítulo 12, tá bom? Faça o seguinte, vamos usar uma abordagem, vamos usar uma regra da hermenêutica, que diz para que possamos compreender melhor o texto, o contexto, a gente ler o capítulo antes e o capítulo depois, seguindo esta regra. E tem vídeo bom aí, vindo falando sobre hermenêutica. Você que é pregador, você que é professor, tem que conhecer hermenêutica. Professor, você não pode deixar de aprender hermenêutica. Você que é pregador, que é estudante de Bíblia, você precisa compreender, conhecer, estudar o que é hermenêutica. Você não pode deixar de mão para aprender hermenêutica. Hermenêutica é maravilhosa, é fenomenal, tá bom? Eu falo muito para deixar claro para você da importância que há de aprender hermenêutica. Então, quando você for fazer esta lição, especial aqui no segundo ponto, seja prévio de você ter lido o primeiro capítulo 11, capítulo 12 e o capítulo 13, para que você tenha uma compreensão maior, mais redonda, por assim dizer, maior, bem melhor, para que você possa trazer uma abordagem mais clara daquilo que Deus fez na vida de Abraão, na criação do seu povo, em nome de Jesus, tá bom? Tem um conto que eu queria contar aqui para vocês. É um conto, não está escrito em livro nenhum, tá bom? É um conto judaico, em que conta que Abraão estava na casa de seu pai, e seu pai, você já deve ter ouvido isso, mas é um conto judaico antigo, em que Abraão, ele recebe a incumbência de seu pai de ficar na lojinha, no local da onde seu pai fazia os deuses. E lá, nesse ambiente, conta o conto que todo o ambiente era tomado de vários deuses grandes, deus pequeno, tudo feito de barro mesmo, de pedra, e tinha um grandão lá, bem grande. Abraão, olhando aqueles deuses ali, tudinho, seu pai sai e deixa Abraão lá tomando de conta da lojinha. E quando seu pai chega para saber como é que está a situação da lojinha, para ver os seus deuses feitos à mão, encontra tudo quebrado. Está tudo quebrado ali, e Abraão no canto, e viu o único deus de barro que ficou foi um grandão, assim, bem grande aqui no canto. E Abraão, ali cabisbaixo, olhando para aquela situação, o pai pergunta para ele: meu filho meu filho Abraão, o que foi que aconteceu aqui? Como é que isso aqui tudo se quebrou? Você quebrou todo meus deuses aqui, e agora, como é que vai ser? Conta a história, o conto, de que Abraão chegou para o pai: pai, olha, eu vou dizer aqui para o senhor, está vendo esse grandão ali? Pois é, ele ficou enciumado, ficou com raiva, pegou um porrete e saiu quebrando todos os outros deuses por ciúme, e ficou só ele ficou. Terá olhou assim para Abraão e disse: Abraão, você quer que eu acredite que este Deus que eu fiz com as minhas mãos de barro, saiu da onde ele estava, pegou o porrete e saiu quebrando todos os outros? Você quer que eu acredite nisso? Abraão, isso aqui é de barro, não se mexe, não se move, não fala, não vê, não olha, não tem gesticulação. Como é que você quer que eu acredite numa coisa dessa? Aí Abraão chega: então, pai, como é que o senhor quer servir um Deus que não vê, que não fala, que não estende a mão? Como é que o senhor quer servir um Deus que não te faz nada pelo Senhor, apenas um negócio de barro? Que Deus é esse, pai? Conta um conto. Isso vai ressaltar ainda melhor o seu ensino, vai dar uma certa relevância para despertar nos alunos que o nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus estagnado, nem feito de ouro, nem de barro, nem de prata, tá bom? Espero muito bem que ajude esse conto para que você possa crescer na escola bíblica dominical.
Se você gostou dessa até agora, então eu te peço, em nome de Jesus, se inscreve em nosso canal, comenta aí conosco, compartilha, curte esse canal, tá bom? Ativa o sino das notificações, para que você possa ser notificado cada vez que a gente for postar um vídeo em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos continuar de aula. O terceiro subponto diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gente, só o tema aqui, essa foi uma promessa dupla de bênção e maldição, na verdade. Aí, maldição, na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria os que o amaldiçoassem. Isso aqui é tão sério, porque há pessoas também na história que tiveram a infelicidade de amaldiçoar Israel e morreram de forma trágica. Se você não sabe, Hugo Chávez foi um que também, com a sua boca de forma livre, amaldiçoou a Israel e, contudo, morreu de câncer, de uma morte trágica, e além de outras pessoas também. Então, ensine os seus alunos a amarem Israel, a abençoarem Israel, orarem por Israel, tá bom? Isso é de suma importância, tá bom? Faça isso. Ensine a eles que aqueles que abençoarem Israel também serão abençoados. É um princípio que Deus carrega até nos dias de hoje, tá bom? Quarto subponto vai tratar: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que maravilha! Essa promessa é considerada uma segunda promessa das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15, aonde é Gênesis 3,15. Faça essa leitura com eles, tá bom? Todos os textos de versículos, faça a leitura com eles. Coloque os alunos para abrir Bíblia. Essa abertura de Bíblia constantemente que eles vão estar fazendo vai ajudá-los a ficarem peritos na leitura bíblica. Está entendendo? Para buscar livros, achar livros. Isso é muito importante. Isso é um treinamento, é uma aula, é um curso de teologia que você está dando aos seus alunos. Então, bota os alunos para procurar versículo, procurar a Bíblia. No capítulo de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, é a primeira promessa. E a promessa é de nosso Redentor Jesus, em que do ventre da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente morderia, picaria o seu calcanhar, uma referência à crucificação ali no Calvário. Então faça essa referência com eles, tá bom? Para que eles entendam. E essa grande promessa de benditas as famílias da terra é uma referência que aqui o escritor traz para a bênção da salvação em Cristo Jesus. E essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo e sua notícia oferecida a todas as nações, boa notícia. Ou seja, é o seu evangelho que é colocado para ser pregado em todas as nações. Benditas sejam todas as famílias da terra por conta do evangelho de Jesus Cristo que ele veio e aqui anunciou. Então deixe isso claro para eles entenderem sobre estas bênçãos para todas as famílias, que nós somos abençoados por conta do evangelho da palavra de Deus. Aleluia, do evangelho de Jesus Cristo. Terminando o primeiro ponto e seu subponto, nós vamos para agora para o segundo ponto, tratando em 4 aspectos as 4 subpontos. O tema da segunda lição, segundo ponto, vai tratar outras promessas a Israel. Que outras promessas são essas? Vai tratar assim: a promessa de um filho a Abraão, quando Deus promete a Abraão um filho, a promessa de um filho a Isaac, e a promessa renovada em Jacó, e a promessa do reino do Messias. O que vai tratar nessa aqui? Algo de veras importante. Qual é aqui abordado? É que quando Deus faz a promessa de gerar um filho, porque dessa descendência viria o nosso Cristo, ok? O primeiro subponto vai tratar em que Deus faz uma promessa a seu filho, a um filho, a Abraão. Deus promete a Abraão, que aliás na época é Abrão, e faz essa promessa
para ele que ele teria um filho, e a partir deste filho seria gerado outros, que seria pai de multidões. Inclusive, é bom ressaltar isso com seus alunos, que quando Deus chama ele Abrão. Quando o encontra e faz a promessa, o nome dele é Abrão. Quando Deus cumpre a promessa, dá o nome dele de Abraão. Abraão, ok? Deus está cumprindo promessa e dizendo: seu nome agora vai ser Abraão. O nome da sua esposa não vai ser mais Sarai, vai ser Sara, porque são pai de multidões, de nações, tá bom? Exclusivamente por conta disto, para a glória de Deus. Diz assim o primeiro subponto: além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhes um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. O argumento de Abraão, ele vendo a dificuldade, porque cabe verdadeiramente dizer que nós, quando recebemos as promessas de Deus, como seres humanos limitados, a gente coloca o empecilho na frente. Aí porque a situação está difícil, porque o governo está difícil, o governo está isso, carecendo tudo, não tem porta aberta, não tem nada, como é que eu vou conseguir isso, como é que eu vou conseguir aquilo? E colocamos diante de Deus uma série de dificuldades, uma série de problemáticas, causando ainda uma impossibilidade à nossa mente. Isso vai nos enfraquecendo. Deixe isso claro para os seus alunos, que eles precisam se despertar para isso. Por quê? Porque fiel ao que prometeu, independente da situação de que nós estamos vivendo na nossa nação brasileira, ou independente da situação que seus alunos estão vivendo. Professor, independente da sua situação que você esteja vivendo, Deus vai cumprir a promessa que Ele lhe fez. Você está entendendo? Deus vai cumprir a promessa que Ele fez, porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Tá bom? Então deixa isso claro, porque aqui Abraão quer dar um jeitinho brasileiro de querer cumprir a promessa dele, para que Deus venha cumprir a promessa. Ele quer, não, meu servo, como era costume, né? Primeiro imediato, meu servo Eliezer vai cumprir a profecia, a promessa de Deus na minha vida. Mas Deus não conta com o jeitinho brasileiro, não. Não está entendendo? Deus não conta, Deus não quer saber disso, não. É tanto que ele vai ressaltar para Abraão, que é o nosso segundo subponto, que Deus cumpre a promessa em Sara, não em Agar. Não em Agar. Agar, ele tenta também. É ele que tenta de um lado e Sara tenta do outro. Olha o mistério. Olha a incredulidade, olha a dureza da situação. Que Abraão argumenta com Deus: olha, eu vou usar Eliezer, ele vai cumprir, vai dar certo. Aí ele vai, aí Sarai vem e diz: olha, se deita com Agar, para que a promessa de Deus na tua vida se cumpra. Ela se deita. Porém, Deus disse: não é com Agar, Abraão, não é com Agar, eu não quero conversa com Agar, eu vou abençoar o filho dela, mas eu estou te dizendo que a promessa que eu lhe fiz, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu sou poderoso para cumprir tal promessa. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Deus é poderoso para cumprir a promessa que Ele lhe fez. Alabaxando darabassúbia. Oh, glória a Deus. Veja o segundo subponto, a promessa de um filho a Isaac. Deus não se esqueceu, Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura, que tinha mais de 100 anos, e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Para quê? Para que a promessa se cumprisse ainda mais, fosse adiante. Você está entendendo? É de suma importância. Deixar isso claro para os seus alunos. Oh, glória a Deus. Deixar isso claro, para que tudo venha dar certo em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então Deus move a partir da promessa que Ele vai cumprir. Então Ele mobiliza. Deus age para que a promessa se cumpra.
Então deixe isso claro para os seus alunos, que Deus ele age nos mínimos detalhes para que a promessa seja cumprida. Eles não têm que dar jeitinho brasileiro, não tem que fazer nada, só esperar, aguardar, e o que eles tiverem de fazer, Deus vai orientar para que eles façam, e assim a promessa ser cumprida. No terceiro subponto, a promessa é renovada. Aonde? O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso antes de morrer concederia bênção para seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de lentilha, comida. Orientado por seu pai Jacó, foi para a casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Perceba que aqui, nesse ponto aqui, subponto aqui, ele ressalta da situação de Jacó. Faça aqui, desenhe a história de Jacó e a dificuldade que ele teve em poder, em ter essa dificuldade que ele enfrentou dentro de casa, essa fugida que ele teve para a casa do seu tio Labão, e ali ele conheceu Raquel, que foi o seu grande amor, ok? Ali ele teve outras mulheres com quem ele se deitou e teve filhos, e no final ele teve 12 filhos, que nós sabemos que são ali as 12 tribos de Israel, tá bom? E o nome dele de Jacó, Deus muda para Israel. Olha o trabalhar de Deus, Deus está trabalhando. Deus se apresenta para ele, para Jacó, ele tem aquela luta com o anjo, que ali é uma teofania de Deus, e Deus pergunta: como é teu nome? Meu nome é Jacó. Aí ele toca aqui na coxa, como você sabe, e o nome dele é mudado para Israel. Glória a Deus. Ele vai ter 12 filhos, que ali vão gerar outras famílias. É tanto que quando ele chega na terra do Egito, ele chega com 75 almas. E ali, quando sai da terra do Egito, já são mais de 2 milhões de pessoas. Aleluia! E assim Deus tem um propósito de cumprir. Deus trabalha maravilhosamente, meus irmãos, para cumprir a promessa. Deus é fiel. Quarto subponto diz a promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de um filho de Davi, o Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é traduzido é Deus conosco. Olha que coisa tremenda, Deus trabalhando. Você está entendendo? Deus, para cumprir a promessa feita a Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, com ressalva, presta atenção, isso levando a questão da salvação em Cristo Jesus, fez uso até de uma meretriz, ok? Em que a cidade é invadida e ela é livre. Aliás, perdão, é de Ruth. É de Ruth, né? Que Ruth vem com a sua sogra Noemi, e ela conhece o varão, e aí vai gerando os filhos, ok? E vem Davi, e chegando em Davi, você conhece a história, e vai chegando até José visitado, José da descendência de Davi, ok? E aí nasce Cristo, o Salvador. Isso é maravilhoso. A forma de Deus trabalhar é que você precisa ressaltar para os seus alunos, para que eles consigam entender que quando Deus cumpre a promessa, é Deus que trabalha para que a promessa seja cumprida. Deus não declara só a promessa e deixa-se à vontade. Deus não faz isso não. Deus faz a promessa e Ele vai trabalhando para que a promessa venha a ser cumprida. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel para cumprir a promessa, amém? Vamos de terceiro e último ponto. Glória a Deus. Terceiro e último ponto, que vai trabalhar com o tema a promessa de salvação para Israel. Glória a Deus. Deus tem promessa de salvação para Israel, ok? Vai abordar em 3 subpontos. O primeiro ponto vai falar sobre a queda de Israel.
O terceiro subponto vai falar sobre a tristeza de Paulo por Israel, que está lá em Romanos capítulo 9, onde nós falamos da escola, na leitura bíblica. E terceiro subponto que vai falar a promessa de salvação a Israel. Amém? Vamos dizer, o primeiro subponto aqui vai tratar a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 ao 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram renovadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu Jesus como seu Messias verdadeiro. Ok? Verdade seja dita, ainda não. E deixa eu te dar a informação. Israel ainda espera o seu Messias. Eles ainda choram pelo seu Messias. Quando é que o Messias vai aparecer? Isso vai ser no advento escatológico, quando você conhece bem, quando o anticristo, quando a igreja for arrebatada, o anticristo se manifestar, e ele vai fazer um pacto de 7 anos, e no meio dos 7 anos, que são os 3 anos e meio, aliás, do primeiro período, vai ser só bênção, vai ser só maravilhas, né? Ele vai ter uma gerência, uma sabedoria de gerenciamento, de administração extraordinária, por assim dizer, porque vai administrar todo o globo terra, vai administrar as nações, muita coisa vai acabar, bem como guerras, falta de recurso financeiro, pobreza, tudo isso será extirpado, porque ele vai conseguir administrar de uma tal maneira que ele vai alcançar os corações das pessoas. As pessoas vão reverenciá-lo, vão amá-lo por aquilo que ele vai fazer. Mas tudo, como diz a palavra, tudo por engano, tudo engano. Leia também para ser maior entendimento, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, todinho, capítulo 2 vai te trazer uma alusão melhor sobre este assunto que eu estou te comentando aqui, vai te ajudar, tá bom? Lembrando também que quando ele terminar ali o pacto dos 3 anos e meio, ele entra já no segundo período dos 3 anos e meio, dos 7 anos, e ele vai querer colocar ali uma estátua dele dentro do templo. Ele vai reconstruir o templo e vai querer ser reverenciado como um Deus dentro do templo. É aí que ele faz que os judeus se revoltarão contra ele e haverá uma grande guerra. E ele vai tentar eliminar Israel, tentar apagar Israel do mapa, e aí os judeus, os remanescentes, vão estar clamando a Deus, vão clamar a Deus de uma tal maneira, vão clamar ao seu Messias, o socorro, e nós ali vamos se manifestar, nosso Cristo, no seu belo cavalo branco, nós também, você também, professor, e seus alunos também, deixe isso claro, voltaremos em cavalo branco, e ali no Monte das Oliveiras vamos chegar, ele vai tocar no Monte das Oliveiras, e ali todo Israel vai entender que eles haviam feito com o seu Cristo, vão se lamentar pelo Cristo que eles haviam crucificado, e eles vão entender, vão conhecer, mas Jesus vem junto com a igreja para botar ordem na casa, para organizar tudo, e vai ser tremendo este período, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, amém? Promessas que Deus vai fazer a Israel, ok? Leia os capítulos do 9 ao 11 de Romanos e tente extrair um esboço, um resumo, para não ficar muito longo, estendido, tá bom? Para que eles possam compreender sobre a queda de Israel, mas também existe uma tristeza de Paulo, porque Paulo quer que Israel seja convertida, que Israel se entregue a Jesus, mas deixa isso claro, uma coisa, uma verdade, de que Israel também será salvo, o remanescente será salvo, e que Israel terá sim sua posição no reino milenial, que terá sim promessas que serão cumpridas, ok? Glória a Deus. Isso fala também da graça de Deus. Ressalte também, ali deu uma pincelada nisso que é muito importante, sobre a graça de Deus. Segundo subponto que vai falar sobre a tristeza de Paulo por Israel.
O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza de Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo terão estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão pela evangelização dos judeus. Ou seja, Paulo está enfatizando, o escritor aqui da revista ressalta a tristeza de Paulo, mas também de forma direta quer nos apresentar que também devemos ter essa tristeza, porque que o povo ainda não se converteu ainda. Eu tenho um amigo meu que mora no Paraná. Ele era garçom aqui em Fortaleza, ele foi para lá. Ele me disse que uma certa feita que estava no seu trabalho e chegou lá um pessoal, um casal de judeus lá conversando. E aí ele disse: você sabia que nós amamos muito vocês, eu sou cristão, e aqui a nação brasileira de forma tão amável ama os judeus, e que nós estamos aguardando Jesus. Você conhece Jesus? E tal. Começou a pregar, falar de Jesus para eles, e eles disseram que eles não conheciam Jesus, não sabiam quem era Jesus, e que na verdade o que eles ouviam falar de Jesus é que Jesus foi apenas um profeta, foi apenas mais um que não conseguiu. Você sabia disso? Isso foi ensinado até os dias de hoje, de que Jesus, por exemplo, o corpo está em Lucas, está nos evangelhos, que quando Jesus ressuscita, os soldados vão até os sacerdotes, sumos sacerdotes, e dizem para eles: nós dormimos, o corpo desapareceu, tudo. Aí eles dão a desculpa: digam para quem perguntar que vocês dormiram e vieram os discípulos dele, removeram a pedra, tiraram o corpo para dizer para todo mundo que ele ressuscitou. Digo a mentira, não é verdade, que ele ressuscitou, não. E deixa que, quanto ao comandante de vocês, a gente conversa com ele, e aí a gente ajeita para vocês não morrerem. Está no Evangelho, procure. Está entendendo? Essa história, como diz o próprio texto, é contada até o dia de hoje, de que Jesus não ressuscitou. Roubaram o corpo dele. Ele morreu mesmo. Está entendendo? E essas coisas nós precisamos trazer a alusão dos alunos para que se possa criar uma conscientização e gerar um amor para com Israel, que essa lição é fundamental para isso, para que eles possam orar a Deus. E inclusive, quando você terminar essa aula, você pode fazer uma oração, pedir aos seus alunos que façam uma oração por Israel, para que Deus tenha piedade e traga salvação ao seu povo, para que Deus levante pessoas na terra de Jerusalém, em Israel, para pregar o Evangelho para eles, para que eles possam ser alcançados. Faça isso, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua aula poderosamente. Vamos de último subponto, diz a promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, a glória, o conserto, é a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, e dos pais é Cristo, segundo a carne, que é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua promessa, prometida àqueles homens que os buscavam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filho do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isto. Olha aqui os textos que você precisa ler com ele. Romanos capítulo 9, versículo 3 ao 5. E Romanos capítulo 9, versículo 26 e também versículo 27 do capítulo 9. E ainda em Romanos, leia com eles capítulo 11, versículo 26, e trace uma abordagem clara para eles entenderem, ok?
para conseguir com que eles entendam o que Deus vai fazer, que Deus prometeu salvação e Deus vai cumprir. Deus vai cumprir esta promessa, tá bom? Porque Deus é fiel. Então, deixe claro também que como Deus prometeu para Israel, vai prometer para o seu povo, sua igreja, como Deus cumpriu na vida de Israel, seu povo, como Deus vai cumprir no seu povo, também vai cumprir junto aos seus alunos, junto à sua pessoa, professor. Deus vai cumprir, porque Deus é fiel para cumprir. Conclusão: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão e a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte, e terá o seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar seu glorioso reino milenial. Lembra que eu te falei que quando houver o ataque do anticristo para com Israel, e eles clamarem, que eles vão clamar a Deus, e Jesus descerá, e ali vai tocar o Monte das Oliveiras, e eles vão se lamentar por terem crucificado o seu Cristo. A igreja vai estar com Jesus nesse período, e ali ele vai destruir Satanás com o sopro da sua boca. Glória a Deus. Também é o poder do nosso Cristo, e vai lançar o diabo, e vai ficar preso, e 1000 anos nós vamos reinar com o nosso Jesus aqui na terra. 1000 anos nós reinaremos com ele, e a igreja junto com ele. Glória a Deus. Leia Apocalipse também, veja isto nos últimos capítulos, que você vai conseguir compreender, ter essa noção, lá pelos capítulos 19, 20, 21, você vai ter uma compreensão melhor e vai conseguir fazer uma abordagem melhor para com seus alunos, tá bom? Não esqueça de fazer oração por Israel, que é de suma importância, ok? E eu quero agradecer a você. Esta foi a nossa lição, espero que tenha lhe ajudado muito, e a próxima lição, ela é tremenda e maravilhosa, mas com o tema, terceira lição, vai ter as promessas de Deus para a igreja. Esta lição você não pode perder de maneira nenhuma. Deus vai fazer coisas maravilhosas e poderosas, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, nosso muito obrigado, mais uma vez, lhe peço sua ajuda, se inscreve em nosso canal, ativa o sino das notificações, comenta, compartilha, vem conosco, porque Deus vai fazer grandes coisas. Nosso muito obrigado, fica com Deus, e a minha oração é que Deus venha te usar, professor, de forma grandiosa e poderosa. Deus abençoe você, Deus abençoe teus alunos, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Não esqueça, olha as dicas, certo? Faça uma aula didática, bem didática, tá bom? Uma aula bem didática, bem conversativa. Deixe os alunos se interagirem, tirar suas dúvidas. Tira um momento entre cada ponto, tira um momento de tirar as dúvidas dos alunos. É importante, tá entendendo? Por isso é importante você se preparar antes. Eu te dou os parabéns porque você está se preparando. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. O pastor Oliveira vai ficando por aqui, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.